Fala pessoal, Botafogo e Santos. Santos 0, Botafogo 1. Gol de Arthurzinho Reborn, num jogo em que o Neymar acabou roubando a cena por uma expulsão imbecil, que infelizmente, cara, preferia que essa expulsão não tivesse rolado, porque todos os programas só falam, tipo, digamos que eu pegue um trecho aqui de 20 minutos de debate sobre Botafogo e Santos. Desses 20 minutos, 17 são de o Neymar, ele foi expulso, sei que lá, foi justo, foi injusto, e se ele não fizesse isso, vai renovar, não vai. Pô, coisa insuportável. Fala da porcaria do jogo. Tem um outro time no campo também, não é só o Santos com o Neymar, não. Tem um outro time brigando por G6, por G4, pô, o atual campeão brasileiro. Pô, pelo amor de Deus, essa mídia também parece que ela vive em outro planeta, cara. Outro planeta. Mas aí vamos reagir aqui aos Cavalinhos do Fantástico, tem o Sormani, tem a coletiva do Paiva, tem um monte de coisa pra gente ver. Então, e muito mais que isso também. Tem o Sport Center, tem linha de passe, tem o fechamento do Sport TV, tem o Craque Neto, tem Casé TV, tem um monte de coisa pra vocês, tá? Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão e Notícia do Fogão Reserva 2.0, que está batendo 1000 inscritos. Não sei se bateu já, se bate já. Se não, se inscreva aqui agora, porque o canal Reserva batendo 1000 inscritos. Vão faltar algumas poucas horas aí pra gente monetizar esse canal e ficar mais tranquilo aqui, com o risco de perder o meu canal Reserva e ficar sem ter nenhum tipo de canal, nenhum tipo de trabalho. É o meu trabalho isso aqui. Então, pelo menos, se o canal principal cair, corremos esse risco, mais um strike a gente cai e some de vez. Pelo menos o canal Reserva estará lá preservado, tá? Então, vamos partir para esse react e logo mais, no final, a gente conversa sobre o jogo. E no meio dessa loucura, hoje o Botafogo visitou o Santos. O Santos fazia o seu melhor jogo no campeonato. Concordo. O melhor jogo dele no campeonato. O Neymar estava jogando super bem. Concordo. Vamos ser justos com o Neymar. Aí o Neymar fez uma bela bobagem, jogada. cara. Eu achei que você estava falando dessa jogada. O Neymar fez uma bobagem e, assim, abriu o caminho para a vitória do Botafogo. Essa jogada aí lembrou os bons tempos dele, né? Tempos. Cara, ele tava jogando bem, cara. O time titular do Santos de hoje, óbvio que a gente começa a falar de Santos. Ia ser um golaço, cara. Se o Neymar vai continuar ou não, né? Se ele vai renovar ou não, porque se ele não continuar, foi o último jogo dele com a camisa do Santos, né? Porque ele foi expulso. Ele foi expulso e não enfrenta o Fortaleza, se eu não me engano, que é o próximo adversário, então seria o último jogo, teria sido aí o último jogo do Até aí é sempre ele, Neymar. Só dava Santos, só dava Neymar distribuindo o jogo, Santos super à vontade, Roleiser bem, tudo funcionando. Mas esse time titular aí, pra mim, é o time ideal do Santos, com o Neymar. O time de hoje, essa formação de hoje. E sem centroavante. Exatamente. E tem um mérito da comissão que montou um time, ousou, tirou 9, botou Neymar e Roleiser como atacantes. Esse do meio de campo pra frente, pra mim, é o time titular do Santos. Fazendo achei que o time melhorou. Né, Luzé? Eu gostei das laterais. O Escobar, assim... Escobar na direita. Todo torto na direita. Assim, mas tudo bem, ele tá jogando... tá na direita. Mas é questão de posicionamento, sabe? Assim, muito mal posicionado. Eu achei o Santos também, até a expulsão, o Santos muitas vezes melhor do que o Botafogo. Só dá Santos, cara. Melhor do que o Botafogo Santos. partida. O John tinha feito 2, 3 defesas difíceis, né? Exato. O John, pra mim, é o goleiro da rodada, inclusive. É o melhor goleiro que eu vi nessa rodada é o John. O Santos fazia um jogo muito organizado, muito equilibrado, corria pouquíssimos riscos, estava próximo do gol. Talvez não acontecesse, mas estava muito próximo do gol. Foi o melhor jogo do Santos. Posse de bola, o Botafogo até a expulsão do Neymar não passava do meio, pô. O Neymar acabou com o jogo do Santos, essa é a verdade. A expulsão do Neymar, essa expulsão que é um ato absolutamente incompatível com o nível de jogador que ele tem, ele já tinha um cartão amarelo justo, bem aplicado por uma falta dura que ele fez no Jair, e aí ele fez isso. Qual é a chance de não tomar cartão? E tem mais, se o árbitro não tivesse visto, o VAR ia apontar. Porque o VAR não pode apontar cartão amarelo, mas teria que chamar o árbitro para anular o gol. E aí ele daria o amarelo pro Neymar. Então, assim... Rosete, essa é a... Seria pênalti se ele não bota a mão na bola? Eu acho que não, cara. Eu acho que o zagueiro do Botafogo chegaria na bola. Tem um ângulo que eu acho que se o Neymar ele salta, ele com certeza, a perna do jogador do Botafogo tá vindo, eu acho que o jogador do Botafogo ele já a gente mostra esses ângulos, mas depois da expulsão, o Santos ruiu, cara. Ruiu. Botafogo percebeu a chance e aproveitou. O Neymar acabou com o jogo do Santos hoje. E tô falando isso que o próprio Neymar admitiu depois.
foi às redes sociais, que é onde o Neymar mais se comunica, e o próprio Neymar admitiu que ele acabou com o jogo do Santos hoje, que os 3 pontos do Botafogo hoje estão na conta do Neymar. Ele falou, cara. Ele escreveu nas redes sociais, ele né? botou, e é um fato, cara. O Santos dominava o jogo, Neymar é expulso de forma tola, infantil, vamos debater o que levou o Neymar a levar esse segundo cartão amarelo, e ele acabou com o jogo do Santos. E depois ele foi pedir perdão e colocou, esses 3 pontos pode colocar na minha conta. O desespero de fazer o gol, às vezes... Né? Nos faz cometer erros, sabe? Escrito aí, falando rapidinho. Pediu perdão. Pediu perdão. O Neymar achou o primeiro sacanagem. Foi não, Neymar. Não. Aí ele falou, eu fiz uma falta e eu fui punido com o cartão amarelo. Ele dá um pontapé. Ele dá uma banda no cara, né? Aí, ó. Eu sabia bem fazer isso aí também. E aí ele pediu para não puni-lo mais. Eu não sei exatamente qual eu não Já tomou alguma banda no jogo, em relação ao cartão. Essa punição de cartão. Pô, mas Qual a primeira punição? Por favor, não me punam mais. Quando um jogador dá um pontapé no outro, ele vai ser punido. O pé do eu acho que ele Jair, né? O pé do Jair tava no alto, né? Desculpa, Zé. Ele tava no alto. Ele vai dar uma banda no Jair. Você já tomou alguma banda quando jogava? Alguma banda? Quando jogava? Eu já tomei bastante cartão dando banda. Eu não vejo nada a reparar nesse cartão. Não, mas quando ele fala que não me punam mais, é porque ele tá dizendo que o juiz é ruim. É pra cartão, cara. E outra, se ele não faz a besteira de pôr a mão na bola, ninguém ia lembrar desse cartão. Claro. Esse cartão não ia ter impacto nenhum no jogo. Claro. Ele assumiu a responsabilidade. Ele dá o pontapé, pô. Eu acho que isso é super importante. Assuma a responsabilidade, os 3 pontos estão na minha conta. Eu errei, me perdoe. Assim, ele já fez a metade do nosso trabalho. É a típica pressão do jogador que não sabe marcar. Exatamente. Se ao contrário, se o Jair faz isso no Neymar, o Jair ia tomar um cartão amarelo e a gente ia achar normal o cartão amarelo pro Jair. Né? Se é no campo de ataque, é só o Neymar que não tá achando normal o cartão amarelo. Exato. Porque foi uma falta para cartão amarelo. Acho que é uma mensagem que ele manda, o árbitro é ruim, né? Porque ele fala isso. Mas como tem juiz ruim, não me punam por falar isso também. Exatamente. Pode dizer isso, entendeu? Faz sentido. E o lance da mão, quando ele é expulso, se ele vai num gesto de se proteger, porque ele sabe que o cara vai chutar e muitas vezes o jogador se protege, principalmente... Não, mas não foi, quando ele foi pra fazer o gol. Não, eu tô tentando... Se ele vai no gesto de proteger, pode ser que ele não seja punido. Ou não fosse punido com a expulsão. Mas ele faz querendo, pô. Ele reconheceu também na postagem dele, ó. A gente falou do Neymar, do Santos, do Ancelotti, falar de quem venceu o jogo. O Botafogo tá se ajeitando, hein, cara? Resultados estão começando a chegar. Mas não jogou bem, não. Hoje não jogou bem, mas teve mais sorte que juízo. Se não fosse a mão do Neymar, não sei se Perfeito, hoje não jogou bem, mas... O não entra em campo. Essa semana, o Botafogo passou na Libertadores. Esse sim fez um grande jogo. Tá melhorando no campeonato. Hoje marcou o primeiro gol dele fora de casa no campeonato. Não tô elogiando a atuação de hoje, não. Tô só olhando que os resultados vão ficando mais de acordo com o que a gente espera do Botafogo. Mas eu gosto de ver os mínimos detalhes. Botafogo hoje... Exatamente, eu falei bonito. Que catega, hein? Que catega. Papai tá voando hoje, papai. Mas ele era assim como jogador detalhista. O Botafogo hoje não fez aquele jogo que fez, por exemplo, na Libertadores, mesmo com -1, mas venceu o jogo. Quando precisou, o goleiro foi lá, que foi o melhor em campo, fez grandes defesas, e quando teve a oportunidade, mesmo com um a mais, foi lá e matou o jogo. E jogou sem o seu melhor jogador, que é o Igor Jesus. Exatamente, que faz uma diferença enorme o Igor Jesus. Assim, e vai jogar sem 3 jogadores, provavelmente, porque é o que a gente viu, inclusive, no Cuiabano também está indo embora, que 3 jogadores que são peças fundamentais para esse Botafogo vão sair, né? Que é Cuiabano. Depois do Mundial. Exatamente. Jair e Igor Jesus. Jair e Igor Jesus. Então, assim, é difícil ter peça de reposição para esses 3 atletas que hoje fazem parte dessa engrenagem do Botafogo. E aí é pra gente entender que a SAF é boa, ela permitiu que o Botafogo ganhasse o Brasileiro, ganhasse a Libertadores, mas é investimento. Eles são investidores. E na hora de recuperar esse investimento, a questão técnica talvez fique em segundo plano. Que salvada do David Ricardo, hein, cara? Espetacular esse John, hein? Que, aliás, vou te falar, tá jogando muito, hein? Eu acho que esse é o grande lance do Botafogo nesse jogo. O Botafogo está conseguindo aumentar o seu elenco, o número de opções. O David Ricardo não era considerado, agora está jogando com frequência. Os atacantes estão começando a entrar. O Nathan Fernandes entrou, o Santi Rodrigues do Renato, entrou. Né? E eu acho que o Juan ainda está mal, né? O Juan ainda não consegue segurar o nível. Mas está crescendo o leque de opções do Botafogo. Foram três contratações que ainda não... que o Botafogo fez, investiu, mas ainda não deram resposta, né?
que é o Juan, o Elias e o centroavante uruguaio que veio do Atlético Paranaense, o Mastriani. Esse até menos, também teve menos oportunidades, mas o Juan e o Elias foram 2 investimentos que ainda não se provaram. Mas, por exemplo, o Arthur agora já é um jogador que já está dentro do contexto, está jogando bem, participando dos jogos. Os 2 zagueiros jovens, tanto o Jair quanto o David. Enfim. O Alan está jogando mais vezes. Está sendo mais utilizado agora. Hoje o Botafogo acho que segurou no centro do campo, porque o Savarinho hoje não foi bem. Não foi bem, é verdade. Não gostei do jogo, da atuação dele de hoje, porque ele é muito importante pro Botafogo. E assim. Os 2 volantes jogam muito, né? Exatamente, Felipe? Os 2 volantes, os caras se completam. O centro do Botafogo hoje foi o que segurou juntamente com o John e a dupla de zaga também, né? Nós vimos aí alguns lances aí de fato. Né? O Alex Telles, que voltou a jogar aquele futebol que eu falei aqui no início da temporada, que era um cara que queria brigar para ter uma vaga na seleção brasileira. Voltou a jogar bola, né, lateral de Copa do Mundo, é lateral que jogou no Manchester United. Assim, jogou nem Inter de Milão. Já tava metendo uma pressãozinha ali, né? Já tava metendo uma pressãozinha. Tem um lugar pro Cuiabano. E ele teve que voltar a jogar, jogou muito bem, tanto que o quê? Ele manteve Alex Telles e trouxe o Cuiabano pro time também. Empurrou o Cuiabano na segunda linha ali, né? Exatamente. E quando ele traz o Marçal de volta, essa venda do Cuiabano talvez já tivesse planejada, né? Quando a gente olha os movimentos de mercado, porque já tinha o Telles, já tinha o Cuiabano. O Marçal não deu certo a saída, não sei o que. Traz ele de volta porque lá na frente vai precisar. Então talvez já fosse uma venda planejada essa do Cuiabano, um movimento de mercado que o Botafogo imaginava que pudesse acontecer e que parece que vai acontecer. Agora, a saída do Igor é pesada, né? O Paiva teve no Seleção essa semana. Sim. E falou que o Botafogo vai contratar para o Mundial. Vamos ver se o Botafogo derrotar o Ceará nesse meio de semana, sem o Savarino, que está convocado, data FIFA. O Botafogo vai jogar contra o Ceará. Para pagar uma partida atrasada, o Botafogo entra na zona da Libertadores, da pré-Libertadores. Ele passa o Bahia no saldo de gols. Então, assim, por isso que eu digo que os resultados, caso ele vença o Ceará, ficam mais de acordo com a nossa expectativa. Eu não vejo o Botafogo brigando pelo título, mas vejo o Botafogo brigando por Libertadores. A janela pode mudar. Ano passado a janela mudou o Botafogo. Mas ele já estava eu acho assim, muito você bem, contratar para o Mundial é uma frase de efeito, assim, né? O Botafogo vai contratar para a temporada. Sim. Né? Porque a gente sabe que os times brasileiros dificilmente vão chegar até a semifinal do Mundial, assim. Para mim vai ser uma surpresa se um dos quatro brasileiros chegar à semifinal. Para mim vai ser uma surpresa. Então, o que o Botafogo tem que fazer é isso, contratar para a temporada, né? Sim. E o clube que tá levando o jogador aqui do Brasil, o Nottingham Forest, hein? Impressionante, né, cara? Impressionante. Fez uma boa temporada, né? Vão jogar competições europeias. Sim. Bateu na trave de ir para a Champions League. Vai jogar a Europa League. Sim. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sem tio, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara. Com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal, vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. E é hora dos gols do Fantástico. Rapaz, que domingo pro Neymar e pro Santos, hein? Oh, terrível!
E eu temo que tenha sido o último, entende? Aí, Leque, eu trouxe um recado pro Neymar. Ah, é? Então olha pra aquela câmera, diga lá. Ah, por favor, eu vou fazer um gol e vou aí, tá, Neymar? Santos e Botafogo na Vila Belmiro. E depois de provocado, Neymar virou para a torcida do Botafogo e disse: vou fazer um gol e vou aí. E ele tentou, viu? Tava afim de jogo. Deu drible, levou perigo. Ele vai pro chute, manda por cima. Puxou e foi puxado dentro da área. Um puxando o outro, outro puxando um. Foi pra cima, passou bonito pelo David Ricardo e quase fez um golaço. O príncipe chama a Vila pra vibrar. Mas Neymar também estava pilhado. Reclamou com o juiz, reclamou com o companheiro. Fez falta feia. Mas foi fora do tom, Neymar, nessa. Tomou amarelo. E aí, Neymar deu uma de Pelé. Não. Com um chutaço quase do meio do campo, que entrou, mas não valeu. O jogo estava parado por causa de uma falta. E aí, Neymar deu uma de Maradona, com a grande chance do jogo nas mãos. Ou no caso, na mão. A mão direita, que ele usou para botar a bola para dentro. Acabou expulso. Toma o segundo amarelo. Está expulso o Neymar. E com um jogador a mais, o Botafogo é que foi lá e fez o gol. O Arthur cruzou e a bola passou por todo mundo. Vamos, Botafogo! Arthur, Santos 0, Botafogo 1. No que pode ter sido o último jogo de Neymar pelo Santos. O campeonato vai parar para a Copa do Mundo de Clubes depois da próxima rodada, quando o Neymar estará suspenso. O contrato com o Santos acaba no fim do mês e ele ainda não disse se vai renovar. Vamos lá. Eu sou responsável por tudo que eu falo, tudo que escrevo nas minhas redes sociais. Inclusive aquele negócio que eu escrevi do Marcos Mion lá, que os caras não gostavam de comer chocolate à noite. Meu Deus. Perto dos filhos. Eu falei, eu não como outra coisa. Perto dos meus filhos. Bolacha. Né? Bolacha. Salgada. Recheado então, eu amo. Diga-se de passagem. Que é uma delícia. Aí, os caras não aguentam o que escreve. Os caras não aguentam o que escreve. Tá aqui, ó. Aí, ó. Observação. Segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro, o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e eu já tomo amarelo? Fez. Você deu um pontapé. É para amarelo. Você foi juvenil. Para não dizer cadarço, que é o que você é. Né? Cadarço. Como tem juiz ruim, hein? PQP, que é puto que pariu, né? Isso. Né? Isso mesmo. Aí, as pessoas não gostam de falar as coisas na televisão. Se não quiser que eu fale, não deixa eu fazer televisão. Não escreva. Porque não escreva, porque eu vou falar. Porque o cara que escreveu... Vou traduzir. Né? Vou traduzir, porque tem muita criança que não sabe o que é PQP. Pode ser principalmente criança. Principalmente criança. É que o pai fala pra você, mas PQP você é, moleque. É isso, que ele tá escrevendo sua mãe. Tá escrevendo sua mãe. Aí, é só a minha opinião. Por favor, não me punam mais. Aí, o Pipoca, né? O desespero. Aí, não, mas pera um pouquinho, deixa eu ler o outro. Aí, que não foi ele que escreveu isso aqui. Porque se você vê como que se escreve aqui e como se escreve aqui, é totalmente diferente. Né? Olha só. O desespero de fazer gol, às vezes, com um acento no... Às vezes. É uma crase. É difícil. Crase, é difícil. Né? A crase. Pô, o cara pra saber de crase, meu irmão, o Batman não sabe de crase. Não sabe. Aí, nos faz cometer erros. 3 pontinhos. Quero pedir perdão aos meus companheiros, que ele falou outro dia que os caras tinham que ter vergonha na cara. Não foi ou não foi? Foi. Eu tô mentindo alguma coisa aqui? Ele era o diferenciado. Ele que era o diferenciado, eu entro 25 minutos, sou eu que tô falando, gente. E aí, meu irmão, aí pá. Aí, e aos torcedores. Esse ponto, o que é? O que é esse aqui? Exclamação. 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 É uma exclamação. Está reafirmando. Ele está reafirmando. Aí, eu errei, vírgula, me perdoe. Aí tem 3 pontos. 3, tá. Várias exclamações. Me perdoe mesmo, com 3 pontos. É 3 pontos. É esse negócio aí. Isso que eu tô falando. E aí, hoje,
se eu não sou expulso, vírgula, eu tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. Mentira, não ia conseguir. O time tá de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. Marília? Olha, Neto, eu acho que a passagem do Neymar, que pode ter acabado com o cartão vermelho, uma vez que o contrato dele termina no dia 30 de junho e ele está suspenso para o próximo jogo do Santos, ela é uma passagem pífia. Ele chega no meio do Campeonato Paulista e não joga a semifinal do campeonato para qual o Santos se classifica, porque estava com desconforto desde o tempo que ele ficou em pé na Sapucaí. E foi 2 amistosos para ser... Ele chegou na primeira semana de fevereiro, nós estamos ainda em maio, portanto tem 3 meses. Desculpa, perdão, Marília, perdão, não gosto de... O dó é para amarelo? Sim. Não tem explícito. Não essa é a primeira butinada. Que ele acha que não era. Na regra não diz quantas faltas você precisa cometer para receber cartão amarelo. Volta de novo aí, primeira advertência. Mostra aí de novo aí. Não perca o raciocínio, Marília. Ó. É uma jogada despretensiosa que o time do Botafogo tá lá atrás. Ele tá terminando. Sim, já tava quase... Aí ele vai e toma o cartão amarelo. O árbitro não ia dar. Vocês estavam assistindo o jogo ou não? Sim. Eu tava. O árbitro não... Aí os caras foram pra dentro. Pressionaram ele deu o cartão. Marília... Bom, acho que era para o cartão. Mas, de qualquer forma, o Neymar chega na primeira semana de fevereiro. De lá para cá, a gente tem pouco mais de 100 dias de Neymar, certo? Ele ficou mais de 60 afastado por contusão. Então, o custo-benefício não é exatamente um sucesso nem de pontuação, nem de performance esportiva, mas ele ganhou a Kings League, tanto que ele tem que ir para a Kings League Internacional semana que vem em Paris. Acho que o que ele fez a semana passada, na coletiva, acho que o que o pai dele fez no amistoso no meio de semana, e acho que essa expulsão de hoje, elas realmente pesam contra... Aí Marília, desculpa, aí Godoy... Esse lance aí, você vê como que é. Deixa só o lance, gente. Os jogadores, não quero a sequência. Os jogadores estão jogando já há algum tempo com a tecnologia. E os árbitros estão apitando com a tecnologia. Se ele não coloca a mão na bola, ele tá sabendo. Ele sofre o pênalti, porra. Então, se ele como é que ele vai colocar a mão na bola e achar que ninguém vai ver esse toque, porra? Então o jogador que não tem consciência de responsabilidade. Seria pênalti pro Santos. Pô, é pênalti pro Santos. E outra, se eu fizer o gol com a mão, a câmera vai mostrar, a imagem vai mostrar, o gol vai ser anulado. Então tem 2 coisas que o jogador não pode desesperar hoje. A hora que toma um gol, não se desespera, porque todos os gols vão ser revisados. E a hora que for expulso, não vai pro vestiário enquanto o jogo não for reiniciado. Para não acontecer o que aconteceu com o Samuel Xavier, que vai lá, toma banho e tem que voltar para o jogo. Espera o jogo ser reiniciado. Reiniciou o jogo, não tem mais como voltar. E gol, todos os gols serão revisados. Como é que o cara que já tem cartão amarelo não tem a responsabilidade de falar, eu não posso fazer o gol com a mão? Porque vai mostrar que eu coloquei a mão na bola, pô. Só que tem uma coisa, ele acha que ninguém vai punir ele porque ele é o Neymar. Ele sofre o pênalti, ó. Precisaria conhecer a regra do Neymar. E outra, se ele tenta a cabeçada ali, sem usar o braço, como você destacou, ele poderia ter recebido o pênalti, seria pênalti, ele converteria e faria o gol de pênalti para a equipe do Santos. E o jogador poderia ser expulso. Então vamos lá. Eu acho que ele estava nervoso o jogo inteiro. Tudo bem, mas só um minuto, Marília. Pode falar, Marília. Não, é que eu acho que antes desse lance, antes do primeiro amarelo, tem a câmera da transmissão, pega ele discutindo com a torcida do Botafogo. Gente, quase não tinha ninguém do Botafogo. Ele foi juvenil aí com a torcida do CRB que ele manda. Do CRB, parabéns a todo mundo do CRB. Que se classificou. Ele queria que não fosse vaiado. Aí hoje ele ficou trocando... Olha lá. Ele ficou dizendo que ele ia fazer o gol. Aqui é o Santos, vocês são pequenininhos. Não, ele falou, eu sou Santos e eu vou fazer o gol e vou comemorar aí. Foi o que ele falou quando ele discute uma das vezes com a torcida do Botafogo. Mas, meu Deus, mas é isso que o torcedor santista gosta dele. Olha, ele é muito santista. Legal. Muito santista é seu Pepe. Muito santista é o Clodoaldo. Muito santista é o Pelé. Olha lá. Né? Aí, ó. Olha lá. Vou fazer o gol e vou comemorar aí. O que você pensa em relação a isso dele, meu querido? Acho que fica ouvindo muita coisa que não precisa dentro de um campo de jogo, entendeu? Isso daí, o cara tá desantenado com o jogo de futebol, não precisa ficar... Sabe uma coisa que eu não perguntei para vocês, eu ia perguntar depois. Você sabe que depois da expulsão dele saiu o quê? Vocês lembram ou não?
Gol do Botafogo. O gol do Botafogo. Gol do Botafogo, é. O gol do Botafogo. Não, o time fez isso, deu uma murchada, né? Isso foi uma infantilidade Foi dele neném. que é uma coisa impressionante. Eu tenho uma dúvida, por favor. você e o Godoy podem tirar essa dúvida. Mesmo o Neymar tendo tocado na bola e tendo feito o gol com a mão, não foi um jogo perigoso do atleta qual foi a do primeira Botafogo? infração? Qual foi a primeira infração? Não, tudo bem. Acabou. Mas o cara deixou o pezão lá em cima, tudo bem. Acabou, não vale mais. Qual foi a primeira infração? Não vale mais. Se o Neymar, nesse lance, vou explicar, aí o Godoy me ajuda. Nesse lance, não faz nada. E ele fica quietinho, antecipa e deixa tomar um chute na cabeça, pênalti, certo? Sim. Pênalti até com expulsão do adversário. Porque ele estava em condições de fazer o gol. Era uma situação... David Ricardo, hein? Clara de... Mas o interessante é isso aí. Aí ele vai reclamar o quê? Vai reclamar que foi falta nele. Manda ver, tem que dar falta vai lá olhar, nele. Ele fala, vai lá olhar, então vai olhar de novo aqui. Nesse lance é o segundo amarelo ou o vermelho direto, Godoy? Não, eu sei que foi o segundo, mas... Pro Neymar? Não, a regra manda punir com o amarelo. O amarelo. Eu chantageava os jogadores já antes do jogo. Eu falava, se fizer gol com a mão... Eu expulso. Não, se fizer o gol com a mão é amarelo, mas se vibrar é vermelho. Tá. Entendeu? Tá certo, fica quieto. Ele vai entregar o gol. Eu já pus a mão na bola. Não me arrebenta. Pra não ter pressão em cima do Não me bota pressão. Então, aí, ó. Mas um lance... Foi muito nítido. Seria difícil não ver a mão dele. Mas tem jogador que já fez gol com a mão até que confundiu entre cabeça e mão. É que o uniforme azul, com essa manga que ele usou no braço direito, deixa totalmente nítido que ele coloca a mão na bola. Quando todo mundo vê... Quando todo mundo vê, não tem o que falar. Não tem dúvida. E a trajetória da bola, ele não chega pra cabecear. Bom, o Botafogo começou o jogo, e eu não vou culpar o Paiva por isso não, tá? O Botafogo entrou mal escalado, na minha opinião. Não pelas peças em si, mas pelo esquema. De novo com 3 volantes, eu não gosto desse esquema, porque o Botafogo emplacou com 4 homens de frente. Pode ser um meia e 3 atacantes, pode ser 3 meias e 1 atacante, 2 meias e 2 atacantes, 2 pontas e 2 centroavantes. Tanto faz, mas 4 homens de frente, né, ofensivos. E quando joga com 3 volantes, sempre dá problema. Joga abaixo. Até se preserva e não leva gol. Foi assim contra o Flamengo, não tomamos gol, agora de novo. Até, né, se preserva. Contra o Palmeiras também, não levamos gol. Mas as chances de ataque são prejudicadas. E o jogo de hoje é um jogo que o Botafogo merecia, sim, melhor qualidade ali na frente. Só que eu sei que não é culpa do Paiva. É culpa desse elenco horroroso que o Textor montou, né? Que o Paiva não tem colaboração nenhuma com isso, porque ele não ajudou a montar esse elenco. Só pediu um jogador só, que era o que tinha pra hoje. Pediu 2, o Cauli e o Mastriani. Um nem chegou, né? E o outro era o que tinha pra hora. Não é nem o cara, nossa, eu gosto muito do Mastriani. Não, é o que tinha pra arrumar ali na hora. E as contusões e os jogadores desgastados, machucados, ou com desgaste muscular por muita carga física, que desfalcam o Botafogo, né? Acabaram deixando ele de calça riada, sem ter muito o que fazer. Ele não confia no Juan Cruz, no Elir Manuel, mas botar quem? Não tem que botar, tem que botar. O Mastriani estava vindo de contusão. Eu entendo que não tenha sido a escolha dele titular. Seria normalmente, mas nesse caso não foi porque vem de contusão. Não aguentaria jogar o jogo todo. Mas ele tem o Juan Cruz e Elir Manuel. Cara, entre Juan Cruz e Elir Manuel, entre um tiro na mão e um tiro no pé, né? O que você escolhe? Bota um dos dois ali pra jogar e vê o que dá. O Juan Cruz brigou com a bola o jogo todo. Horrível. Apanhou da bola, né? Brigou e perdeu. E aí ele tira o Juan Cruz. O time melhora muito, mas fica sem homem na área. Depois ele quando o Neymar foi expulso, ele teve a chance de corrigir, indo mais pra cima ainda. Ele tirou um lateral, tirou o Savarino, tirou o Vitinho e botou, né, mais 2 homens de área, que não tinha nenhum na área. Tava com o Santi, o Savarino, o Arthur e o Nathan Fernandes. Aí ele tira o Savarino, bota o Elir Manuel e tira o Vitinho, bota o Mastriani. Ele faz uma linha de 3 zagueiros, Gregory e os 2 zagueiros, o Jair e o David Ricardo. Fica só o Marlon como um volante para distribuir o jogo com essa linha de 6 jogadores na frente. E aí criou uma linha de 4 abafando a zaga adversária com o Nathan Fernandes, Santi Rodrigues, Arthur
e Matheus Ponte como um ponta-direita. E na área, dois centroavantes para prender os zagueiros e brigar pela bola aérea, que era o Mastriani e o Elias Manuel. Então ele fez um abafa no Santos, graças à expulsão do Neymar, e conseguiu aí ser premiado pelo resultado, pelo gol, aí no cruzamento do Arthur, que ninguém desviou e entrou direto. Concordo com o Sormani, o Botafogo jogou mal, né, enquanto eram 11 contra 11. No primeiro tempo até controlou mais o jogo, não foram tantas chances do Santos assim, mas no segundo tempo o Santos amassava o Botafogo até a expulsão infantil do Neymar. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima Live Pix, ali em cima Pix do canal rafa510@gmail.com. Também é o nosso e-mail de contato. Quer mandar mensagem pra gente propor aí uma live em parceria com a gente, chamar para o evento, né? Ou então propor aí um patrocinador, né? Um jabá no canal, um merchan aqui no canal, usando nosso espaço de divulgação. Pode mandar que a gente troca uma ideia. Aqui embaixo tem o nosso canal, no canal Reserva, o Notícias do Fogão Reserva, o 2.0 quer dizer. Tem o nosso canal de React Torcedores, tá meio abandonado porque eu tô focando um pouco nesse aqui por causa da correria, para não deixar o canal morrer sem o outro estar monetizado. Mas já volto a postar vídeos lá. Nosso Instagram também tá um pouco parado, mas volto a postar vídeo lá hoje ainda, se demole. E tem a loja Jet Sport e o cupom da gente, Notícia do Fogão 10, como você viu aí várias vezes aparecendo no site, aparecendo na tela aqui o bannerzinho do site. Então tamo junto, pessoal, se inscreva lá, porque estamos quase batendo 1000 inscritos no canal Reserva. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!